Página de abertura. Do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 125. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Jesus, Atos 9:16. O diálogo entre o mestre e Ananias relativamente ao socorro de que Paulo necessitava reveste-se de significação especial para todos os aprendizes do Evangelho. Digna de nota é a observação de Jesus, recomendando ao apóstolo da gentilidade que ingressasse em Damasco, onde lhe revelaria quanto convia fazer, e muito importante a determinação a Ananias para que atendesse ao famoso verdugo trazido à fé. O apelo do céu ao cooperativismo transborda da lição. Perseguidor e perseguido reúnem-se no altar da fraternidade e do trabalho útil. O velhinho de Damasco presta socorro ao ex-rabino. Paulo, em troca, prodigaliza-lhe enorme alegria ao coração. Acresce notar, porém, que Jesus chamou a si a tarefa de revelar ao recém-convertido quanto lhe competia lutar e sofrer por amor ao reino divino. Semelhantes operações espirituais se repetem cada dia nas atividades terrestres. Debaixo da inspiração do Cristo, diariamente há movimentos de aproximação entre quantos se candidatam ao bom entendimento perante a vida eterna. Alguns trazem a mão confortadora e amiga da assistência fraternal, outros o júbilo sagrado da esperança sublime. Estabelecem-se novos acordos, traçam-se novas diretrizes. Imperioso é reconhecer, porém, que o Senhor mostrará a cada trabalhador o conteúdo de serviço e testemunho que lhe compete fornecer no ministério do seu amor infinito. Emmanuel. E agora, a palestra. Queridos irmãos de jornada, mais uma vez nos reunimos aqui, virtualmente, para dar continuidade ao estudo sistematizado da doutrina espírita pelo Grupo Espírita Francisco de Assis. A obra estudada hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar o capítulo 10, intitulado Bem-aventurados os que são misericordiosos. Hoje o tema abordado será o primeiro item, os itens 1 a 4. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bom, esse capítulo ele inicia com 3 menções a passagens bíblicas. Então eu vou ler e aí na sequência conversamos a respeito. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Por fim, a última mensagem, texto da Bíblia. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão
quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Na sequência, nós temos, nesse capítulo, muito importante para a nossa reflexão, comentários de Kardec, né? Então, é o item 4. Kardec fala assim: a misericórdia é o complemento da doçura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser doce e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, se-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso? Nessas circunstâncias é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Aí a gente vai trazer aqui para a nossa reflexão umas questões contidas no Livro dos Espíritos, né, o primeiro livro da codificação. Então, na questão 658 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se agrada a Deus a prece. E aí a gente vai desenvolver o porquê, né? A gente está falando de perdão, por que a gente vai trazer esse tema da prece? Vamos lá. A resposta, né, sobre se agrada a Deus a prece, os espíritos esclarecem que a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Olha a proximidade, né? A questão do perdão com a intenção, com a sinceridade. E continuam assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Essa é a ligação, é uma das ligações, né, que a gente pode assim falar, com o perdão sincero, né? Quer dizer, o sincero, aquele que realmente é espontâneo, não é para os outros verem, mas é de coração. Na questão 661 do mesmo Livro dos Espíritos, Kardec indaga se poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas, né? Estamos todos no caminho, né, em busca da perfeição relativa que nos cabe, algum dia alcançaremos, mas ainda muito distantes dela. Então, nós erramos, né, cotidianamente e gostamos, né? Quer dizer, a gente precisa obter o perdão, a gente precisa se conhecer, procurar melhorar as nossas faltas, mas
o perdão das nossas faltas que cometemos contra os nossos irmãos, contra nós mesmos, enfim, a gente busca essa serenidade, essa pacificação com o perdão. Então Kardec pergunta se a gente pode pedir a Deus o perdão. E os espíritos esclarecem que Deus sabe discernir o bem do mal, óbvio, né? E a prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais que as palavras. Então, da mesma forma que lá no livro do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, nosso tema de hoje, a gente fala do perdão sincero, a gente fala da necessidade de saber perdoar, inclusive para ser perdoado, porque todos nós falhamos, né, nós não somos anjos, não estamos num concílio de anjos, como dizia um amigo meu. Enfim, todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas falhas, enfim. E é importante que a gente, além de saber pedir, né, o perdão, a gente perdoe e a gente busque melhorar. Né? Não apenas reconheçamos que as nossas falhas e sou assim mesmo e não vou mudar. Não, nós sempre podemos mudar, nós vamos mudar sim. A questão é quando. Né? E quando nós nos movimentarmos no sentido de obter essa mudança, quanto antes nós fizermos esse movimento sincero, esse esforço sincero, né? Esse exercício de mudança, antes conseguiremos o resultado. Né? Não basta pedir perdão e cometer a mesma falta reiteradamente. E aí, invertendo a posição, que a gente acabou de ler a 661, eu deixei para o final a 660. Que Kardec pergunta se a prece torna melhor o homem. E aí os espíritos respondem afirmativamente sim, esclarecendo que aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia espíritos bons para assisti-lo. É este um auxílio que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Aí tem um subitem, uma linha A, em que Kardec pergunta assim, como é que certas pessoas que oram muitos são, não obstante, de mau caráter, ciumentas, invejosas, intratáveis, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas? Os espíritos respondem que o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na extensão da prece, fecham os olhos aos seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo. Nunca, porém, um estudo de si mesmas. Eu destaco isso, um estudo de si mesmas a prece. Né? Uma autoanálise, uma autoavaliação sincera. A ineficácia em tais casos não é do remédio, mas da maneira como o aplicam. Né? Quer dizer, a prece é de fato um remédio, nos fortalece, né? Os espíritos claramente dizem que não nos falta, né? A gente está sempre assistido e quando a gente ora, esse auxílio se reforça, só que a gente precisa ser sincero. Né? Então, perdoar é difícil, quando nos magoam, quando a gente acha que está sendo injustiçado, enfim. Para a nossa evolução ainda é difícil, mas nós temos o recurso da prece para nos ajudar a conseguir o perdão de coração, para nos ajudar a esquecer, porque todos somos falíveis, né? A gente não tem condição de julgar ninguém, né? Cada um sabe o fardo que carrega. Nós, como espíritas, sabemos ainda que você traz ainda outras questões de outras vidas. Então, a gente não tem conhecimento pleno da situação, da vida de cada um, para que possamos nos arvorar em juízes. Mas, dada a nossa ainda pequenez, que a gente possa lembrar da prece e rezar fervorosamente, para que a gente possa perdoar, quando for o caso, quando nos sentimos injustiçados, né? Que a gente possa realmente perdoar de coração. E aí eu vou trazer para finalizar o nosso estudo de hoje duas frases. Uma do Chico, ele fala assim: perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. Né? E, por fim, do Emmanuel, lá do Psicografia do Francisco Cândido Xavier, está no livro Pão Nosso. Fala assim: esquecer o mal é aniquilá-lo, e perdoar a quem o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Daí a necessidade do perdão no mundo, para que o incêndio do mal possa ser exterminado,
devolvendo-se a paz legítima aos corações. Então, irmãos, que a gente possa refletir profundamente sobre isso, como é importante cada pensamento bom que nós temos, como é importante vencer os nossos ímpetos, né, de julgadores, de condenadores, né, enfim, a nossa intolerância, o nosso mal-querer, né, esses sentimentos todos que muitas vezes dificultam o perdão. Que a gente possa reconhecer humildemente a nossa ainda pequena, o nosso ainda status tão pequeno nos graus de evolução, e que a gente realmente não tem nenhuma condição de julgar nenhum irmão, né? E, enfim, que Deus nos perdoe, nos fortaleça, nos ilumine nos nossos caminhos, que a gente possa ter a sabedoria de calar, né? Para não ferir as pessoas, que a gente possa ser comedidos no nosso dia a dia, que a gente possa ser tolerante, que a gente possa aceitar as ideias diferentes das nossas, né? E que a gente possa, sobretudo, buscar viver com amor, com sinceridade, né? Tentando fazer o nosso melhor, tá bem? Então fiquem com Deus, que Ele nos abençoe e nos fortaleça sempre. Até o próximo estudo.